Olá, eu sou o Glauco Madeira de Toledo e esse é o Série Clube Cliffhangers e hoje a gente vai falar de Breaking Bad. Happy birthday. So, how'd it feel to be old? Chemistry. It is the study of change. It is growth, then decay, then transformation. Breaking Bad é uma série que começou em 2008, teve 5 temporadas e já concluiu. Então a história que você acompanha é a história do Walter White, que é um professor que é muito pacato, é um personagem que parece bastante com o Ned Flanders, que é esse cara aqui que é o vizinho do Homer Simpson, você talvez já tenha visto ele alguma vez na vida. E o Walter White é muito parecido com esse cara, né, visualmente, e também muito pacato e tal. E ele é um professor de química. E a vida dele vira do avesso quando você começa a assistir essa série e você percebe que a vida dele não vai muito bem, mas tá tudo meio indo, né? As coisas não estão assim tão legais, mas ele descobre que ele tem uma doença incurável. E quando ele descobre que ele tem essa doença incurável, ele precisa dar um jeito de custear o tratamento dele e o plano de saúde dele não cobre as coisas que ele precisa fazer. Então ele acaba sendo impelido a buscar alternativas, pensar alternativas, vai entrando em pânico. Ele tem um cunhado, esse cunhado é um investigador e ele acaba acompanhando, porque ele é professor de química, ele acaba sendo convidado para acompanhar uma batida num laboratório de drogas. E aí ele se dá conta do quanto de dinheiro aquilo gira, e aí aquilo é um laboratório super improvisado tal, e gira um volume enorme de dinheiro, e ao mesmo tempo ele vê fugindo do local um garoto que foi aluno dele. E ele sabe como localizar esse garoto e ele vai atrás. E no fim das contas, o que acaba acontecendo, isso é tudo no piloto, né? O que acaba acontecendo é que ele percebe que ele tem condições de, com o que ele sabe, não como professor, mas como profissional de química, é possível com aquele conteúdo, com aquele conhecimento, ele ganhar um volume de dinheiro enorme se ele passar por o outro lado da justiça, né? Se ele driblar algumas questões éticas. E daí começa uma derrocada desse cara, da personalidade desse cara, que ele resolve que para pagar as drogas do tratamento dele contra o câncer, ele vai produzir drogas. E aí começa um monte de questionamentos em cima do sistema de saúde e de por que as pessoas são levadas a determinados extremos e do quanto isso mexe com as pessoas. Então, ao mesmo tempo que acho que tem uma pontinha do que a gente está vivendo agora, que é um pânico da área de saúde, do que a gente está acontecendo no nosso entorno e um receio e tal, também tem essa situação de a pessoa ser levada aos limites porque ele quer se assegurar de que vai estar tudo bem se porventura ele não estiver mais lá para cuidar da própria família. Ele está com uma esposa grávida, né, com uma criança a caminho, e ele resolve que ele pode ousar mais do que ele já ousou durante o resto da vida toda. Essa série é uma série que foi muito aclamada, tem bastante gente que já assistiu, mas tem outras tantas que ouviram falar, ficaram sabendo do hype e não viram ainda. Bom, essa é uma boa chance de você ver, porque no ano que vem, em 2021, a gente vai ter a exibição da sexta temporada, não de Breaking Bad já acabou, teve 5 temporadas, mas da sexta temporada de uma série que deriva de Breaking Bad. A série que deriva de Breaking Bad chama-se Better Call Saul, é melhor chamar o Saul, numa tradução livre. All right. The next words out of your mouth ought to be the truth. Who are you? Better Call Saul é uma série sobre um advogado que, se você assistiu Breaking Bad, você já conhece, que é o Saul Goodman, que é um personagem que aparece ali cuidando das questões das pessoas que estão envolvidas com o crime e que precisam de um advogado desses bem
com cara de porta de cadeia, assim, mas que anuncia na televisão, que é um cara descolado, então as pessoas acabam ligando para ele para pedir ajuda. E esse personagem é um personagem muito carismático, né? O ator que vive o Saul Goodman é o Bob Odenkirk, que assim, ele é ótimo, não tem, só vendo mesmo, né? Assim como o Bryan Cranston, né, que é o personagem que vive o Walter White, o ator que vive o personagem do Walter White, também fatura prêmios assim ao longo da série, um atrás do outro. A série foi muito premiada, as duas séries, né, foram muito premiadas, elas têm o mesmo showrunner, que é o Vince Gilligan. E aí o que acontece? Quando eles acabam de contar a história do Walter White, que são aqueles 5 anos de série, de 2008 a 2013, né, o período que a série foi exibida, vem a ideia de contar como o Saul Goodman chegou até aquele momento de conhecer o Walter White. Então, é uma série que deriva da outra, mas é uma série que deriva da outra no passado. Então, quem está assistindo, né, Better Call Saul, começa a ver 6 anos antes, ou pelo menos 6 temporadas antes, de ele conhecer o Walter White. Então, o que vai acontecer no ano de 2021 é que você vai ver a 6ª e última temporada de Better Call Saul, que deve terminar, possivelmente, quando ele encontra o Walter White. Então, se você tiver aí curioso, se você estiver pensando em rever Breaking Bad, se você tá na dúvida se vê Breaking Bad ou não, ou se você tá na dúvida se vê Better Call Saul ou não, agora é um bom momento para você resolver isso aí, pegar esse finzinho de ano e arrematar essas 10 temporadas, né, 5 de Breaking Bad e 5 de Better Call Saul, para esperar no ano que vem a última e derradeira, que vai juntar esses dois universos definitivamente. A gente já viu vários indícios, né, de personagens que se repetem aqui e ali e tal, que você vê muito tempo depois, você vê aqueles personagens no passado. Então é engraçado que tem uma reconstituição, né? Porque você tem que recaracterizar aquele personagem para ele ficar mais novo do que ele era quando você vê ele tempos atrás, quando o ator era mais jovem do que ele é hoje, né? Então é uma série muito cuidadosa, assim, né? Eles vão atrás de muitos detalhes, tal. Tem umas derrapadinhas aqui e ali, mas eu acho que vale a pena. Better Call Saul e Breaking Bad. Se você tiver chance, veja na ordem que elas foram exibidas na televisão. Então, Breaking Bad primeiro, de um ponto à frente na história, e Better Call Saul depois, mas você vai ver um pedaço que está no passado. É meio como Star Wars, se você conhece a ideia dos episódios, né, 4, 5 e 6, depois episódios 1, 2 e 3, é isso aí, é a mesma coisa. Vale a pena pra caramba, não só porque é uma série com atores premiadíssimos, mas a fotografia é filé. A fotografia é um negócio de parar e ficar olhando os planos, assim, que a composição é maravilhosa, muita coisa de reflexo, muita coisa de câmera em lugares inusitados, tal, é bem impressionante, assim. É um trabalho não só muito bonito, mas conceitualmente, assim, ele é muito interessante. Se você se interessa, super vale a pena aí ver essa história, especialmente do Walter White, que é esse professor aí que não consegue pagar as contas direito, então a vida vai apertando e tal, e ele acaba indo para o mundo do crime. Se você está na dúvida se essa série é uma série que faz apologia de drogas, etc., porque ele resolve vender drogas, não é bem assim. Ela é uma série que, conforme você vai assistindo, você vai vendo a derrocada da pessoa, do Walter White, né, e como a vida dele vai embalando numa bola de neve para uma determinada direção que talvez até ele queira, e como ele vai se tornando um anti-herói, quase um vilão, assim, né? Ele faz uma jornada de derrocada, assim, de decadência, e ao mesmo tempo você vai vendo que o quanto aquilo é verossímil, possível, próximo, quanto aquele personagem tem uma proximidade, assim, uma possibilidade de você empatizar com ele, com as coisas que estão levando ele naquela direção. Então eu recomendo muito, é uma série que faz você pensar várias coisas, inclusive como ela tem esse lado verossímil, assim, você vai percebendo o quanto ele vai se enredando nas coisas em função do universo das drogas e do quanto isso é potencialmente perigoso, quanto isso é complexo, quanto isso é uma coisa para preferencialmente se ficar afastado. Então não é um discurso apologético, assim. Acho que é uma série que é muito interessante de assistir, assim, até para ter esse lado crítico. Vale muito a pena. Tem na Netflix. Grande abraço. Até a próxima. You're better than this. You have a straightforward choice to make here. I'm a humble lawyer, merely trying to ply my trade in an aggressive and evolving marketplace. Wow, you got a mouth on you. Thank you.
We had $1,600,000 in cash. We could have split it 50-50. What stopped us? I remember you saying something about doing the right thing. I don't even know what that means.